saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão os sofrereis. Neste momento eu quero trazer aqui uma explanação da Palavra de Deus acerca da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois estamos vivendo dias onde muitos têm colocado uma visão acerca da pessoa de Cristo, trazendo até informações equivocadas e fora da Palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, ele fala que se alguém pregar outro Jesus, que eles não haviam pregado, no caso os apóstolos, e se recebesse outro Espírito, outro Evangelho, que não era de acordo com a Palavra de Deus, com certeza e com razão alcançariam sofrimento. E eu quero aqui já começar a falar acerca da pessoa de Cristo, referente à Santíssima Triunidade, onde muitos têm desconsiderado a mensagem da Santíssima Triunidade por dizerem que esta mensagem não se encontra dentro do contexto bíblico. Só que na homilética existe uma mensagem chamada Sermão por Inferência, ou seja, o nome Triunidade não se encontra verdadeiramente dentro da Bíblia, mas a Triunidade, essa mensagem é bíblica e nós vamos falar à luz da Palavra de Deus. Primeiro, na criação do homem, Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, ali o verbo é conjugado no plural. Em Gênesis capítulo 11, quando Nimrod decide construir a Torre de Babel, a Bíblia relata que Deus fala do céu, eia, desçamos e confundamos a língua deles. Também usa o verbo no plural. Quando o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, está no templo, que o serafim toca com a brasa viva do altar na sua boca, a Bíblia relata que Deus fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nós trazendo para o idioma hebraico, El é Deus no singular e Elohim é Deus no plural. Não que adoramos três deuses, pois nós não somos trinitários, mas nós somos monoteístas, ou seja, adoramos um Deus em três pessoas. Como eu disse, El é Deus no singular e Elohim é uma referência à Santíssima Triunidade de Deus. Para ficar mais claro essa doutrina para vocês que estão assistindo, preste bem atenção. Vamos levar agora para o contexto até da natureza, porque a natureza foi criada por Deus. Nós não adoramos os elementos da natureza, mas Deus fala de várias maneiras. E uma das formas de ele se comunicar com o homem também é através da natureza. Um exemplo, o sol é um sol só, mas tem luz, calor e fogo. O fogo é um fogo só, mas tem calor, combustível e oxigênio. O raio de luz que nós vemos, ele é constituído de três raios. O actínio, que é o raio invisível, o luminoso, que é o raio visível, e o calorífero, que é o raio que nós sentimos. Ou seja, um raio só de luz, mas tem actínio, luminoso e calorífero. Um sol só, luz, calor e fogo. O fogo é um só, calor, combustível e oxigênio. A água, ela tem um elemento químico só, H2O, mas ela se apresenta no estado sólido, líquido e gasoso. Vemos também um triângulo equilátero. A junção de três ângulos forma o triângulo equilátero, ou seja, três lados iguais. Se tirar um lado do triângulo, ele deixa de ser triângulo. É um triângulo só, mas com três lados. O nosso corpo, aprendemos lá no primário, na nossa escola, que o ser humano é constituído de cabeça, tronco e membros, mas é um ser humano só. Biblicamente falando, o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Nós vemos aqui também, esse meu dedo indicador está levantado, é um dedo só, mas é falange
falanginha e falangeta. Até no nosso governo, é um governo só, mas com 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, aonde nós olharmos, nós vamos ver representação da Santíssima Triunidade de Deus. A triunidade é uma mensagem bíblica. Nós adoramos um Deus só, somos monoteístas, mas em 3 pessoas. Ide por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, disse Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também nós vemos em Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Nós vemos lá na antiga aliança o nome Senhor aparecendo 3 vezes. Aí nós vamos nos transportar para a nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então nós temos observado que existem grupos que se dizem religiosos querendo mudar, ou seja, o contexto da Santíssima Triunidade. Tanto que eles ensinam que Jesus não é Deus, de uma forma errada. Porque em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas existe uma Bíblia que tem a sua tradução fora da originalidade, que diz que no princípio era a palavra estava com o Deus e a palavra era um Deus. Nesse versículo dessa Bíblia, tradução do Novo Mundo, nós vimos que tem 2 deuses, um Deus com D maiúsculo e um Deus com D minúsculo. Mas só que no contexto bíblico, Jesus Cristo, como está lá em Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como está em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. El Shaddai é Todo-Poderoso, é Olã, é o Deus eterno. Isaías fala no capítulo 9, versículo 6, o menino vos nasceu e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha aí, ó. Pai da eternidade, El Olam, amém? E tem o El Elyon, o Deus Altíssimo, amém? Então, nós olhando aqui no contexto bíblico, estão pregando outro Jesus, que não condiz com a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus. E quando foi assunto aos céus, ele não deixou de ser homem. 100% homem, 100% Deus, hein? Mas só que ensina, não pode. Deus não pode nascer de mulher. Sim, Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Como Deus, Jesus criou o útero de Maria. E como homem, ele entrou no útero dela por obra e graça do Espírito Santo. Eu sei que é uma doutrina que só crê quem tem o Espírito de Deus para poder esclarecer. Amém? E eu creio que o Espírito do Senhor, que é o intérprete da Bíblia, se você abrir o seu coração, você vai entender o contexto da encarnação de Deus. Não reencarnação. Encarnação. Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Nós temos que ver que Jesus, ele é Deus, mas na forma humana, ora ele se apresentava como homem e ora ele falava como Deus, ou seja, ora falava como homem e ora falava como Deus. Para deixar bem claro, em Mateus capítulo 8, a Bíblia relata que estava havendo uma grande tempestade no mar da Galileia. E ali os discípulos estavam apavorados, achando que o barco iria afundar. Tentaram tirar a água do barco, quanto mais tirava, mais água entrava. E Jesus estava dormindo, como homem, ele dorme. Mas como Deus, após ele levantar, ele repreende os ventos e o mar. Tanto que os discípulos falaram, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Nós vemos que como homem, lá em João capítulo 4, meio-dia, ele chega no poço de Jacó, com sede, e uma mulher samaritana se aproxima, como homem ele pede água. Mulher, dá-me de beber.
Mas como Deus, ele fala, mulher, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. E Jesus declarou na festa dos tabernáculos, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, porque Jesus Cristo é a água viva. Amém? Então Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Tanto que, lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés lá no Monte Sinai, em uma teofania, a Bíblia relata que Moisés perguntou, Senhor, Faraó quer me matar. Faraó já morreu, Moisés. Senhor, eu sou pesado de línguas. Como eu vou tirar Israel do Egito se eu não tenho uma boa dicção? Leva Arão, teu irmão, como teu porta-voz. Aí Moisés tenta pela terceira vez se esquivar da responsabilidade. Eu vou em nome de quem, Senhor? Aí Jeová fala, vai em nome do eu sou. O eu sou, vos enviei a vós. E nós vimos que o eu sou, esta declaração só pode declarar o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E quando Cristo assume a forma humana, ele fala assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta do curral das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa e o ômega, e antes de Abraão existir, eu sou. Então, o eu sou é Jesus Cristo.